E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estou aqui junto com vocês para uma série de resolução de exercícios de mecânica. Nós estaremos discutindo alguns exercícios que eu estou trazendo para vocês e tentando entender como funciona a resolução deles. Espero que vocês gostem, ok? Vamos lá? E aí pessoal, vamos ao exercício então? Um exercício bem trabalhosinho lá que diz o seguinte: uma partícula desloca-se em um plano OXY, de modo que sua abscissa x e sua ordenada y são dadas pelas seguintes funções horárias: x igual a 4t, que está aqui, e y igual a t ao quadrado mais t menos 1. Dentro dessas características, ele pede para você na letra A o seguinte: quais são os módulos ou o módulo da velocidade vetorial dele quando t for igual a 1 segundo. Observem que o exercício não está falando de velocidade escalar, ele está falando de velocidade vetorial. Por quê? Porque isso aqui está ocorrendo simultaneamente em dois eixos. Neste eixo inicial, no eixo x, você tem ocorrendo um MRU. Lembram? Eu vou colocar aqui do lado, ó, as formulazinhas sorvete e sorvetão. Acontece que a sorvete, ela se refere ao MRU e a sorvetão se refere ao MRUV. Quando nós temos um espaço em função do tempo, olha aqui desse lado, ó, o x está ocupando o lugar do s, porque é um deslocamento. Estão percebendo? Este exemplo ele está falando para você, olha, eu tenho aqui a função de t elevado a 1. t elevado a 1 é MRU. Por isso que eu sei que é MRU. E nesse caso, qual é a posição inicial dele se aqui não aparece nada? É zero. E qual é a velocidade dele? Eu posso afirmar o seguinte, olhando ali. A velocidade ao longo do eixo x vale 4 metros por segundo. Mas o exercício não quer a velocidade escalar, ele quer a velocidade vetorial. Ah, sim, você não está entendendo a diferença. Acontece que a velocidade vetorial é a velocidade vetorial no eixo x mais a velocidade vetorial no eixo y. Para você poder calcular isso, não podemos esquecer que os eixos x e y formam entre si um ângulo de 90 graus. Logo, eu tenho aqui a velocidade em y puxando para cima e a velocidade em x puxando para o lado. Onde estaria a resultante desses dois? A resultante é justamente a velocidade que surge aqui, ó. E o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. E como você trabalha vetorialmente com um ângulo de 90 graus? Qual o jeito de fazer isso? Toda vez que você quer a resultante para 90 graus, nós temos o seguinte, ó. A resultante ao quadrado é igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado, todos em módulo. Entendido, pessoal? Ah, Síntese, como assim? Você tem que imaginar todos esses bonitões aqui, ó, colocados em módulo. Por isso que o exercício aqui está pedindo para você a velocidade vetorial. Para responder isso, então, o que você vai precisar fazer? Você precisará ter o valor de Vx em módulo, que é esse valor que eu acabei de encontrar aqui, e você precisa também do valor do Vy em módulo. E todos eles no instante 1 segundo. Como aqui a velocidade é constante, então no instante 1 segundo é 4, no 2 segundos é 4 e assim por diante. Ele nunca vai mudar. O problema é esse cara aqui embaixo. Se essa daqui é a função horária dos espaços, eu tenho que encontrar primeiro a vovó atômica dela. Lembram, pessoal? A VV0AT.
Mas para isso eu tenho que interpretar essa função aqui. Lembrem-se que quem está na frente do t ao quadrado é justamente o valor da aceleração divididos por 2. Aquele número que está na frente do t é a velocidade inicial. E esse exemplo aqui, o 1 está ocupando justamente o lugar do espaço inicial. Olha aqui em cima, ó. É S0V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Observem que uma coisa que era bem simplesinha lá no começo, em mecânica, que são as funções horárias, você não pode esquecer elas aqui, elas simplesmente não foram jogadas fora. Por isso que eu tenho que buscá-la aqui. Continuando, quem é a velocidade inicial? Quando não tem nada, é 1. Olha que bonitinho, a velocidade inicial dele eu já sei, é 1. Quem é a aceleração? Vejamos, a aceleração divididos por 2 é 1. Logo, olha que bacana aqui, ó. A aceleração sobre 2 é 1. Passa esse cidadão para lá multiplicando, então a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E assim você tem, ó, 2t. Você tem a vovó atômica. Só que essa velocidade aqui, como eu falei para vocês, é a velocidade no eixo y. Por quê? Porque aqui é o que está acontecendo no x e aqui é tudo o que está ocorrendo em y. Tranquilo até aqui, pessoal? Joia? Continuando, ele não quer isso no instante 1 segundo, portanto, o t vai valer 1. Continuando, qual é o valor do VY então? É 1 mais 2 vezes 1. Portanto, VY é igual a 3 metros por segundo. Esse aqui é o módulo do valor VY. E esse cara aqui é o módulo do valor Vx. Lembrem-se, quando eu não coloco esses tracinhos do lado, nem a flechinha em cima, eu estou falando de módulo. Ok? Até aqui? Desculpe. Então nós temos lá Vx, o módulo de Vx eu já tenho, o módulo de Vy eu já tenho. Tem como calcular o exercício agora? Claro que tem. Nesse momento você vai para o resultado final do exercício. A pergunta da letra A é justamente quanto vale o módulo da velocidade vetorial? Então nós temos o seguinte, ó. O módulo da velocidade vetorial ao quadrado é igual ao módulo de velocidade horizontal x ao quadrado, mais o módulo da velocidade vertical y também elevado ao quadrado. Portanto, teremos lá v ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Acho que vocês já perceberam que tipo de triângulo é esse que eu tenho, né? Não ainda? Vou dar uma força, ó. Aqui vale 4 e aqui vale 3. Qual é a hipotenusa de um triângulo de lados 4 e 3? Vamos continuar aqui. V ao quadrado igual a 16 mais 9. V ao quadrado é igual a 25. V é igual a operação inversa da potência é mesmo a raiz. Então aqui está o quadrado, do outro lado eu terei raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, ok? Mas como o cara aqui quer esse negócio em módulo, lembram? Desde o começo, eu estou falando que este símbolo e este símbolo aqui, para nós, significa exatamente a mesma coisa na leitura. Então aqui eu estou lendo o módulo da velocidade vetorial e aqui eu estou lendo o módulo da velocidade vetorial. Mas por que você colocou agora assim, explicitamente síndice? Porque agora, quando você extraiu a raiz e pensou lá, mas dá mais ou menos 5. Cuidado, o módulo aqui que eu vou usar é 5 metros por segundo. Foi difícil? Tenho certeza que não. Né? Respondida a letra A. Até daqui a pouquinho com a letra B. E aí, pessoal, vamos lá para a letra B do exercício 1. Acompanhem comigo aí na tela. Uma partícula desloca-se em um plano OXY, de modo que sua abscissa x e sua ordenada y são dadas pelas funções horárias. Então, como vimos agora há pouco, o exercício 1 nos traz duas equações.
uma dentro do MRU, que é a equação x igual a 4t. Outra equação está dentro do MRUV, que é a equação no eixo y, que diz para nós assim, ó, y é igual a t ao quadrado mais t menos 1. Tranquilo? Todas essas informações considerando o instante t valendo 1 segundo. Tudo bem? E agora, como é que nós vamos trabalhar aqui na letra B? Na letra B, a pergunta do exercício é justamente a seguinte: quanto vale o módulo da aceleração vetorial? Ora, vocês já pegaram o jeitinho no exercício anterior. Se eu quero a vetorial, eu preciso das componentes dela. Toda vez que eu falo qualquer coisa vetorial, ela tem dois componentes. Uma componente no eixo x, uma componente no eixo y. Então, aqui nesse caso, para responder essa pergunta, eu lembro que a velocidade vetorial A, ela é a aceleração vetorial A, ela é a aceleração vetorial no eixo x mais a aceleração vetorial no eixo y. Lembro ainda que o exercício falou que eu tenho um plano cartesiano OXY. Então essas componentes, elas são coordenadas ortogonais. Traduzindo, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Logo, o que eu quero aqui é o seguinte: eu preciso saber quanto vale a aceleração no eixo x e quanto vale a aceleração no eixo y. Entendidas as duas perguntas que eu preciso para resolver lá? E mais ainda, agora que eu sei que elas formam um ângulo de 90 graus, o módulo da aceleração vetorial ao quadrado é igual o módulo da aceleração no eixo x ao quadrado mais o módulo da aceleração no eixo y também elevado ao quadrado. Percebem, pessoal? Ah, sim, mas como eu faço? Mas olha, esse exercício é mamão com açúcar. Ele é muito simples, acompanhe aqui, ó. Se você tem MRU, o que você lembra do MRU? No MRU, a velocidade é sempre constante. Lembrem-se, CTE é a abreviação que eu uso para constante. E eu tenho a aceleração nula. Toda vez que o exercício fala de movimento retilíneo uniforme, a aceleração no eixo x é nula. Logo, olha como está ficando fácil o exercício. Quanto vale a aceleração no eixo x? Zero. Não preciso nem discutir. Fácil, não é fácil, pessoal? E aqui, ó, e no eixo y? Lembram que a aceleração no eixo y, ela divididos por 2, é o valor do número que está do lado do t elevado ao quadrado? Quando não aparece nada, aqui você tem sempre o número 1. Logo, a aceleração sobre 2 é igual a 1. Mas em qual eixo isso está acontecendo? No eixo y. Portanto, a aceleração no eixo y é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, você já tem também a aceleração no eixo y. 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, não esqueçam da unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Acabou? Quase acabando. O exercício quer o módulo da aceleração vetorial. Como que nós vamos fazer isso então? Bem simples. Pega o valor do vetor AX, 0, ao quadrado, mais o vetor Y, 2 ao quadrado. Assim, o módulo da aceleração vetorial ao quadrado é igual a 4. Portanto, a aceleração vetorial, ela é a raiz
quadrada de 4. Portanto, o módulo da aceleração vetorial, que é o que eu queria, é de 2 metros por segundo ao quadrado. E se você prestar atenção, ele é exatamente o valor da aceleração no eixo y. Por que que eles são iguais? Porque no eixo x ela é nula. Então ele só possui a aceleração vetorial dele, é a própria aceleração no eixo y. E aí, pessoal? Fácil, não é mesmo? Daqui a pouco a gente volta com o item C. E aí, galerinha, vamos lá com a letra C do exercício 1 agora? Vamos recordar, acompanhe aí no texto que está na sua tela. Uma partícula desloca-se em um plano OXY, de modo que sua abscissa x e sua ordenada y são dadas pelas seguintes funções horárias: x igual a 4t e y igual a t ao quadrado mais t menos 1. Vamos junto comigo aqui, ó. Ele está falando, portanto, que no eixo x, OX, nós temos aqui um movimento MRU que é igual a x 4t. Já no eixo y, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado de y igual a t ao quadrado mais t menos 1. Bom, o que o item C quer? Ele quer que essas duas aqui virem uma única equação. Ele quer justamente a equação da trajetória. Então, na letra C, ele vai buscar para nós a equação da trajetória. Como o objeto está se movimentando em dois eixos, a equação da trajetória é a junção dos dois eixos. Vou tentar de novo. Juntar os dois eixos. Juntar. Entenderam? Você já entendeu. Essa função está em t e essa função está em t também. O que você faz? Vamos junto conosco? Na equação da trajetória, você vai juntar as duas. Portanto, isola o t aqui para nós. O t vai ficar igual a x sobre 4. E agora, o que eu faço com esse t? Lembra que eu preciso juntar as duas equações? Agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar da letra t. Ah, mas como vai ficar isso, Síndice? Olha que bonitinho que vai ficar aqui, ó. Nós teremos assim, y igual, no lugar do t ao quadrado, eu vou colocar, no lugar do t, perdão, eu vou colocar x sobre 4 e elevar eles ao quadrado. Mais o valor do t. Ora, quanto que eu acabei de achar o valor do t ali? X sobre 4. Mais, não, menos 1. E agora, como vai ficar isso aqui? Olha que fácil. Y é igual a x ao quadrado sobre 4 ao quadrado é 16. Mais x sobre 4 menos 1. Tcharam! Equação da trajetória pronta. Você não achou que era tão fácil assim, não é verdade? Curtiu essa, né? Gente, física é muito legal. Basta você saber um pouquinho de matemática, mas bem pouco, nem precisa de muito. E só prestar atenção no que ele está explicando para você. O texto deu para nós um problema onde tínhamos dois eixos, movimento num eixo vertical e movimento no eixo horizontal. E o que tivemos que fazer? Juntar ambos para poder formar uma única equação da trajetória, que é a função de y em função do eixo x. Foi só isso que eu fiz. Lá na matemática, para aqueles que tiveram geometria analítica, isso daqui seria parecido com um lance que vocês têm chamado equações paramétricas. Lembraram? A equação geral, a equação reduzida? Por aí, né? Estão vendo como serve para bastante coisa? Turma, tranquilo na equação da trajetória? Ok? Voltamos daqui a pouco. E aí, pessoal, vamos juntos resolver a letra D agora? Você deve ter percebido que eu nem apaguei aqui a letra C. Por que não? Acompanhe conosco aí a leitura da letra D.
Uma partícula desloca-se em um plano XY, de modo que a sua abscissa x e sua ordenada y são dadas pelas seguintes equações horárias: x4t e yt ao quadrado mais t menos 1, onde x e y são dados em metros e t em segundos. Determine, na letra D, a forma da trajetória. Cara, qual é a forma da trajetória? Para determinar a forma da trajetória, você precisa da equação. Lembra? Se você tiver uma função y igual a ax mais b, a forma da trajetória será uma linha reta, que era o caso que nós tínhamos quando estamos trabalhando lá com MRU na função dos espaços. E se você tiver y igual a ax ao quadrado mais bx mais c com ax ao quadrado, o que é isso daqui? Isso aqui forma uma parábola. Quando você tem uma parábola? Quando você tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Toda vez que a função horária for uma reta, eu tenho MRU. Toda vez que for uma parábola, eu tenho MRUV. Toda vez que o expoente da função horária dos espaços for 1, que era o caso aqui do nosso amiguinho aqui, ó, do x, eu tenho uma reta. Toda vez que você está trabalhando e o t, que é a nossa variável independente, está elevado ao quadrado, o que acontece? Você tem o MRUV. E aí, ficou fácil de determinar qual é a trajetória? Ele está perguntando a forma da trajetória. Resposta: letra D. A forma da trajetória é uma parábola. Olha que legal! Não imaginou que fosse tão fácil assim, não é verdade? Tá aí, pessoal. Esse era o exercício 1. Tirava de letra ele, combinado? Até mais. Se tiverem alguma pergunta, vocês sabem que podem fazer depois para mim, concordam? Até daqui a pouco com o exercício 2.